Imagine que você tem no quintal da sua casa ar que você pode pegar e colocar num potinho. E esse ar seja um ar espiritual, sagrado, de forma que as pessoas fiquem completamente ensandecidas, querendo dar uma respiradinha nesse ar. E você passa a entregar potinhos desse ar para as pessoas que têm vontade. Só que, obviamente, elas não vão conseguir isso de graça, elas têm que prestar um serviço a você. E toda vez que você quiser alguma coisa, você vai lá, empacota um pouquinho de ar e entrega para essas pessoas. Imagine o que seria isso. Milhares, milhões, bilhões de pessoas desejando aquele potinho seu de ar. Imagine esse movimento, todas implorando pelo amor de Deus que querem ter acesso a esse ar. Algumas mais espertas vão fazer o quê? Vão ter acesso direto a você, vão começar a estocar potinhos de ar, de forma que outras pessoas vão ter acesso ao seu ar através dessa segunda pessoa. Então essa segunda pessoa passa a dar esse ar em troca de serviços também. E assim por diante, até que chegue naquele cara lá na frente, que ele tá doido, implorando pelo ar, ele pede como pedinte, ele pede encarecidamente para alguém um pouco que tem mais ar, se pode dar um pouquinho de ar para ele. Pois esse ar sagrado, imagine que você é detentor dele. Sempre que você quiser alguma coisa, você cria essa riqueza, porque você empacota o ar e dá para alguém servir. Então você tem uma fonte inesgotável de serviços humanos ao seu dispor, desde que as pessoas todas acreditem que esse ar é sagrado. Agora, um dia, se pensem que esse ar estragou, tudo ruim. Pois é exatamente esse procedimento de empacotar ar que é o dinheiro moderno. Se você pensar bem, o governo, ele é o detentor da moeda, ele é o capaz de fazer com que as pessoas implorem por dinheiro, ou seja, elas trabalham, elas acordem cedo, pensando nas suas riquezas, só que essas riquezas são ar, elas querem o dinheiro. O que tem valor de verdade, se a gente pensar bem, são as coisas da terra, porque nós somos um corpo vivo. E sendo um corpo vivo, uma biologia viva, a gente precisa de substratos para a nossa subsistência. Olha os bichos, de que eles vivem? Eles vivem de outros animais, de vegetais. Basicamente, quando precisa de matéria, eles pegam o que está disponível. Por exemplo, um ninho de passarinho é feito de gravetos com teias de aranha para fazer a cola. São coisas disponíveis. Quando a gente fala terra, mas não é a terra. São as coisas que tem no mundo, nas quais a gente pode pegar e pode usufruir e transformá-las a nosso favor, como um ninho de passarinho, como um João de Barro faz sua casa de barro, ou como um predador caça sua presa. A comida está andando por aí, ele só precisa ir atrás dela. Dessa forma, você percebe o seguinte: nós, como seres materiais que estamos no mundo e rodamos energia dentro de nós mesmos, a gente precisa de energia e a gente precisa de alguns substratos. E essa energia, esses substratos estão disponíveis pela Terra. Mas não é necessariamente a Terra, são as coisas que estão nela, porque a Terra num deserto, por exemplo, não serve para nada. É a água, são os vegetais, são os minerais que estão no solo, é a possibilidade de plantio, o tipo de terra, os tipos de animais, os ventos, o sol, é todo o contexto material que circunda o homem. Isso é o que realmente a gente precisa. Porém, existe uma coisa chamada propriedade privada, na qual os primeiros que chegaram numa determinada terra, eles se dizem donos daquela terra. Mas como que se garante uma propriedade? Vamos ver os bichos. Os bichos fazem assim, eles urinam para demarcar o território, porque é uma comunicação entre os seus pares, né? Um concorrente sente o cheiro e ele sabe que entrou num território já demarcado.
E uma vez que ele entra num território estranho, ele pode competir por aquele território. Então acontece uma luta, uma guerra. Só que essa luta normalmente é de 1 para 1. Isso é como é na natureza. Os leões fazem assim, os quadrúpedes praticamente todos fazem assim, os gnus, os búfalos, os veados, os predadores, todos eles competem, e essa competição tem no fundo a afirmação do seu poderio, e o ganhador, em geral, escolhe a fêmea para a procriação, para seus filhos. Então, pensa bem, o macho que ganha uma disputa, ele passa a ser o dono de uma propriedade privada, que é dele, e ele transfere, de alguma forma, para a fêmea a procriação da sua espécie não, da sua linha genética, a vencedora. Isso é mais ou menos o que a natureza espera de nós, que sejamos vencedores e que os melhores, os mais adaptados, os mais vencedores em determinado tempo permaneçam em detrimento dos perdedores. E é assim que se faz uma coisa chamada evolução. Então, na verdade, na espécie humana organizada em propriedades privadas acontece a mesmíssima coisa. O homem chega numa terra, ele demarca aquele território e ele disputa com outros concorrentes a posse daquele território, e ali ele tem as suas fêmeas e seus filhos, e ali ele mantém sua propriedade privada, que é um símbolo da sua autoridade. A grande diferença do ser humano para os outros animais é que o ser humano ele se organiza em grupos, ele tem uma coisa que quase nenhum outro bicho tem, ou nenhum outro animal tem com tanta desenvoltura, que é a linguagem. E a partir da linguagem se costura exatamente o mesmo desenho, só que dentro da linguagem existe uma fantasia criada, a mesma fantasia de vender ar, ou trocar ar sagrado pelo trabalho dos outros. Assim se formam grupos que são unidos pela linguagem, mas não é a linguagem somente, são unidos pela fé, que a linguagem desenha um campo, uma dimensão imaginária. E nessa dimensão imaginária passa a existir uma coisa chamada sagrado. E nessa dimensão imaginária, o que é sagrado faz com que as pessoas busquem isso com muito vigor, coisa que não acontece com os outros animais, que não têm linguagem. O que é sagrado para esses animais são seus impulsos materiais, são seus impulsos corpóreos. Então, eles têm fome, eles vão atrás, eles têm uma fêmea, quando tem um filhote, ela fica mais agressiva, isso tudo para proteger seu filho. Então, tem um fundo que é da própria natureza. A própria natureza cria as necessidades de ação com uma finalidade específica. Existe uma causa final. A finalidade é que nós mostremos garra para a sobrevivência e queiramos ser os melhores, os vencedores, e que nossos filhos assim também o sejam. E assim sendo, para a natureza isso é bom, porque será selecionado os melhores, os mais vitoriosos, aqueles que querem a vitória. A natureza não gosta de fracassados, a natureza gosta de vitoriosos. Os fracassados tendem à sua extinção e apenas os vitoriosos vão ficando, porque a natureza gosta de quem luta pela vida. Agora, claro que eu digo a natureza gosta, não significa que ela seleciona. São as condições para a existência que determinam isso. Aqueles que querem mais a vida, eles lutam mais pela vida, eles procuram as melhores soluções, eles encontram as melhores soluções, o que os torna mais aptos. Não é uma seleção consciente de um ente que fala eu gosto de quem é vitorioso e não gosto de quem é derrotado. Não. Em muitas circunstâncias a coisa muda. Eu tenho um galinheiro aqui em casa, em que tinham vários galos e eles montaram uma espécie de gangue, maltratavam as galinhas, batiam, tudo tal. E
o que a gente percebeu que um dos galos que mais apanhava, talvez, era o mais bonzinho. O final da história é que, neste contexto, o vitorioso foi o galo bonzinho. Nós desfizemos de todos os outros galos violentos. Neste contexto, o galo bonzinho é o vencedor. Ele não precisa ser necessariamente o mais forte. Nesse contexto, o vencedor é o bonzinho. Então, a natureza lança suas sementes de várias espécies para que, em determinado tempo, em determinado contexto, as suas variedades se adaptem. Por isso que é importante haver de tudo. Se houvesse só os animais violentos, provavelmente todos teriam sido eliminados e a gente não ficaria com nenhum deles. Esse é só um exemplo analógico de como a natureza pode pensar, como se nós, sendo donos do galinheiro, é como se a natureza fosse donos de nós, né? Mas a natureza não é um ente, é simplesmente você está num universo que é um planeta que tem recursos e ele circula em torno do Sol e o resto tudo é árido, a vida não tem onde viver em outro lugar. E mesmo onde tem esses recursos, isso não veio pronto para a vida conseguiu existir em cima desse ambiente e a partir disso ela tem que aprender a buscar o melhor jeito de se adaptar. Tanto que não há vida em outros planetas, pelo menos do sistema solar que a gente conheça. É porque é árido. E você também não vive dentro de um vulcão, a temperatura tem que ser amena, você precisa de água, que nós somos feitos disso. Então precisa de certas condições básicas para que a nossa existência aconteça. Então só daí já se deriva a necessidade de um vitorioso. Simplesmente a própria ação do vitorioso nesse contexto é que produz a vitória. Então, em determinado contexto, ser o bonzinho vale mais do que ser o mauzão. Mas, enfim, a natureza primitiva selecionou melhor os mauzões, digamos assim, os mais fortes, os que venciam as disputas 2-2, para que esse fosse o dono da maior propriedade, dono da mais parte das fêmeas, dos recursos naturais que estão naquela propriedade. E assim se repetiu entre o ser humano. Castas menores, né, mais nobres, os ricos, os príncipes, a aristocracia, a casta política, enfim, os grandes empresários, são aqueles mais aptos a jogar nesse sistema. Só que no sistema humano tem né, como eu disse, um item a mais, que é a linguagem produz uma imaginação, a imaginação produz uma fé. E essa fé é a responsável por toda a organização social. Então, a partir do momento que isso é dado como um fato, aqueles que dominam melhor a imaginação, aqueles que fazem melhor acreditar-se em si próprio, conseguem fazer com que outros o obedeçam. É o caso do empacotamento do ar. Então, imagine que você tem esse ar sagrado, você tem que fazer com que as pessoas acreditem que esse ar é sagrado. Uma vez feito, todas as pessoas ao seu redor vão trabalhar para você para ter um pouquinho daquele sacramento. Então, aquele que é detentor do imaginário, da crença superior, faz com que as outras pessoas trabalhem para ele se torna rei. Então, no aspecto humano, rei ou superior é aquele que domina a crença, e a crença é construída a partir de uma linguagem que gera uma imaginação nas pessoas e elas acreditam na imaginação. Assim é o dinheiro. O dinheiro é impresso num banco central, o detentor do monopólio do dinheiro é o governo, e todas as pessoas, para terem acesso ao dinheiro, precisam de prestar um serviço ao governo. Ele não distribui a priori os seus recursos. Ele cria notas. Uma vez que, desde de Bretton Woods, em 1971, o dinheiro não é mais lastreado em ouro, pelo menos o dinheiro moderno não é lastreado em ouro, ele já foi. O governo pode criar, tal como você poderia empacotar ar no seu jardim, a seu bel prazer, o objeto da crença. Então, o governo moderno ele é capaz, através do Banco Central, de com uma canetada ele criar crédito, criar dinheiro
e as pessoas mais próximas ficarem loucas, ensandecidas entre aspas, usando seus artifícios, suas inteligências para ter acesso a esse objeto sagrado. Então, o governo, ele é o centralizador. Imagine que aqui seja o governo. O governo é o Sol. Ele é o que todos acreditam ser o mais importante. E ele cria em sua casa frasquinhos de dinheiro. E aí, o que faz? As pessoas ficam ensandecidas para querer aquilo que ele tem. Elas lutam desesperadamente para ter um pouquinho ou muito, né, quanto mais melhor, daquilo que só ele tem. Então ele fala assim: você presta serviço para mim e eu te dou aquilo que eu tenho. Então, a partir daqui, outros, como nós estamos falando de zilhões de pessoas, nem todos conhecem o governo, nem todos têm o caminho do governo. Então, a maior parte das pessoas está aqui. Alguns não conseguem acesso direto ao governo, eles conseguem acesso a quem tem acesso ao governo. E esse aqui, por ter acesso ao governo, ele recebe primeiro, ele presta o serviço primeiro, ele consegue articular tudo que o governo precisa em troca desse trenzinho verde aqui, que é o dinheiro. Aí os outros passam a trabalhar para esse outro, que funciona de certa forma como um mini governo, um governo menor do que o governo superior. E assim por diante, tem outras castas infinitas. Então aqui, por exemplo, seria o governo, aqui poderia ser os próximos ao governo, a aristocracia, uma casta política, os juízes, todos que têm acesso ao bolo do Estado. Aqui seria, por exemplo, a casta dos funcionários públicos, que estão prestando serviço a quem presta serviço para o governo. E daí por diante. Então, e aqui os que não conhecem ninguém do governo, mas acabam tendo que conhecer. Tem que trabalhar para alguém que trabalha, para alguém que trabalha, para alguém que trabalha para o governo. Então, o dinheiro flui sempre nesse sentido, do governo, que é o dono do arzinho sagrado, para baixo. Quem estiver mais próximo do governo pega primeiro o dinheiro. Quem estiver mais longe do governo pega por último. Então, isso aqui foi desenhado mais ou menos por um teórico chamado Richard Cantillon, no século XVIII, que escreveu um livro, um ensaio sobre a natureza geral do comércio, em 1730, foi publicado em 1755, em que ele explicava um dos efeitos da inflação, né? Quando a inflação é gerada por geração de crédito. Um governo, quando ele emite notas, emite moedas, é como você empacotando ar. À medida que tem sobreoferta de ar entre as pessoas, elas deixam de querer o seu dinheiro diretamente com você, passam a querer indiretamente. E o valor desse ar também, para quem tem 1000 potinhos de ar, não vai te implorar por mais um, porque ele já tem 1000. Então há uma desvalorização subjetiva dos potinhos de ar, uma vez que as pessoas já os têm. Ele só precisa de um. Quando ninguém tem, ele é sagrado, as pessoas se debateiam para ter acesso a ele. Quando ele tem vários, ele não vai se matar para ter mais um, sendo que ele tem vários. Então, é da natureza subjetiva da gente desvalorizar aquilo que a gente tem muito, porque há um gasto de energia em querer ter algo. Para que você vai gastar a energia para ter algo que você já tem? É como, imagine, isso é tão da natureza e a gente às vezes não percebe, como um leão que acabou de matar uma presa e encheu a sua barriga. Os leões não caçam, quem caça são as leoas, eles usam seu poder físico para comer a caça antes das leoas. Elas caçam, abatem a presa, ele vai lá e come primeiro, depois deixa o resto para elas. Mas a pergunta é, uma vez que um leão se alimentou, ele vai caçar outro imediatamente?
vale o esforço, se ele está com a barriga cheia, há uma desvalorização imediata da presa pelo leão, uma vez que ele encheu a barriga. Isso é da natureza. A gente só vai gastar a energia necessária na escassez e na necessidade. Ele tem necessidade de comer, ele vai gastar energia que ele tem estocado para conseguir mais energia em forma de comida. Mas uma vez que ele está com a barriga cheia, ele não vai gastar essa energia. Ele vai gastar essa energia para processar o que ele acabou de comprar. Assim é a desvalorização por emissão. Quando um governo emite dinheiro, ele dá uma sobreoferta de dinheiro às pessoas que já têm acesso ao dinheiro. Elas não vão dar muito de si para ter mais um pouco, sendo que elas têm muito. Quanto mais dinheiro você tem, menos você tende a trabalhar. A não ser que você trabalhe por outras causas, não por subsistência, mas por construção de uma coisa que é escassa a você. Se você trabalha somente pelo dinheiro em si, você não vai trabalhar. Se você já tiver muito, você vai tender a trabalhar menos. Por isso, aqueles que mais têm tendem a trabalhar menos. E eles conseguem fazer os outros trabalharem por ele. Se nós olharmos aqui, o que a gente tem desenhado em questão da organização social, nada mais é do que os bichos fazem, porém mais sofisticado pela linguagem. Mas a gente pode representar isso por isso aqui, por uma pirâmide, que aqui em cima a gente tem aquele que é o detentor da crença, que todos acham que o que ele faz é sagrado. E a partir daqui, ele distribuindo dinheiro faz com que as pessoas o sirvam. Ele se torna um deus na sociedade. Como a sociedade monárquica era, você tinha um rei, né? A sociedade medieval era assim, você tinha um rei. E para as pessoas acreditarem que esse rei era divino, ele precisava do endosso de alguém que estivesse acima dele, no caso a igreja. A sociedade cristã, o que é sagrado é Cristo. Então, Cristo, através da igreja, permitia ou falava que aquele rei era divino, que ele tinha o direito de governar o Estado em nome de Cristo. Quer dizer, as propriedades do rei não eram do rei, elas eram de Jesus. E aí as pessoas aceitando essa configuração, elas trabalhavam para o rei para sustentar aquilo que era sagrado. A sociedade moderna colapsou a partir da Revolução Francesa, tanto a igreja como sendo autoridade máxima, quanto o poder do rei. E instituiu o senhor governo estatal por si mesmo como o rei soberano. Então, nas sociedades modernas, o Deus é o próprio Estado. E o que ele tem em sagrado e o que ele tem chama dinheiro. Então as pessoas trocaram um Deus por outro. Um Deus imaterial por um Deus material. E esse não é imaterial. Não é material. Se você pensar bem, ele é imaterial. Tanto imaterial quanto a igreja. Ele é tão imaterial quanto a igreja, se vocês estão me entendendo. Por quê? Porque o link, o que faz o rei moderno, que é um político engravatado, mandar prender alguém que está abaixo, que não cumpre aquilo que ele quer, inclusive criação de um dinheiro alternativo. Se você criar um dinheiro alternativo, o bispado do Estado vai te mandar prender. Mas como assim vai te mandar prender? Ele não tem a força material, ele não é um boi mais forte, ele não é um leão mais forte que vai competir 1 a 1. Ele tem um exército, e esse exército é um monte de homens que, trabalhando juntos, são mais fortes do que um só e usam sua força coercitiva numérica e, além disso, o poderio bélico que o Estado manda produzir, através de todo mundo trabalhando para ele. Ele organiza uma sociedade de forma que ele cria tecnologias de repressão, cria armas e ainda cria questões para as pessoas trabalharem para garantir o seu próprio poder, porque elas acreditam no salário, elas acreditam que tem que obedecer a uma autoridade superior, porque senão elas serão despedidas e não receberão salário. Então, o objeto do mundo moderno, sagrado, é o dinheiro. E de quem é o dinheiro? É o ar do governo. Todos acreditam nele,
todos se degladiam por ele. Mas isso é completamente imaterial também, que o dinheiro não tem nenhuma representação real. É simplesmente o ar do quintal de alguém que todo mundo achou que era sagrado e trabalha para tê-lo. E o efeito Cantillon diz a respeito de que quando o governo começa a emitir mais moedas para se financiar, para se enriquecer, quem está mais perto do governo recebe primeiro. E os efeitos da deterioração do dinheiro pela emissão, pela desvalorização, ele vai caminhar ao longo da sociedade a partir do consumo de quem recebeu primeiro. Ou seja, quem recebeu primeiro pega a sociedade estagnada num momento anterior do crédito, do novo dinheiro produzido. E assim, ele fica mais rico relativamente ao resto, porque os preços não subiram, porque quem vai fazer os preços subir são justamente o consumo deles. Então, eles se enriqueceram pela emissão do governo do Estado, enquanto aqueles que recebem por último, o fluxo que estão mais longe do governo, bem na base, quase, digamos assim, os pedintes, esses vão pegar os preços super inflados, porque eles vão ter acesso ao dinheiro tardiamente. Então, nesse fluxo, quem está mais perto do governo sempre fica mais rico e quem está na base sempre fica mais pobre, de forma que a sociedade vai ser sempre desigual, uma vez que todos trabalham por um item sagrado que não é deles, que eles acreditam que seja de outro, e não tem jeito de todos serem amigos do governo ao mesmo tempo, circular. É uma pirâmide. Uns são mais conhecidos, outros são menos conhecidos. Esse é um desenho da estrutura física da coisa. Então, como é que muda isso? A desigualdade faz parte, uma vez que o que é sagrado está na Terra. Se o que é sagrado não está na Terra, se estiver dentro da gente mesmo, ou fora da gente, mas não em outro ser humano, esse sistema se colapsa. Mas faz as pessoas trabalharem de graça por uma outra coisa, uma outra causa sagrada. Esse sistema que rui, não tem dinheiro. A César, o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso parece inofensivo, mas isso faz uma Roma impelir.